uma Sony, olha só, tirando aqui os alto-falantes. Ai, que eu tirei um, tirar o outro. E aqui pelo visto tem mais uma. Tem uma aqui e tem uma impressora ali, ó. Fala aí, pessoal, beleza? Galera, hoje lhes apresento o TDA 7056B. Vamos ver o bichinho funcionando? Pessoal, vamos dar uma olhada nos datasheets. Por que nos datasheets, né? Por que no plural? Porque olha só, tem o TDA 7056. E tá aqui, ó. TDA 7056. Ele é de 3 watts, ok? Não é o nosso caso, tá? Basicamente, as configurações dele é a mesma, tá? Do TDA 7056B. Olha só, mínimo de 3 volts, máximo de 18 e a impedância aqui do alto-falante, ó, 16 ohms, né? Então vai dar uma potência máxima aqui em 16 ohms e são 3 watts de potência. Esse aqui provavelmente não funciona com potência com alto-falantes de 8, porque aqui ele só está dizendo aqui sobre o de 16 ohms aqui. Mas enfim, só para a gente saber que tem diferença, tá? Então TDA 7056 não, esse nós não vamos ver. Aí tem aqui o TDA 7056A. E olha só, é um BTL também de 3 watts com controle de volume, certo? Ó, output power aqui é 16 aqui, output power 16 ohms, né, em 12 volts, de 3 a 3.5, e aqui ele funciona de 4.5 a 18 volts. Esse é o TDA 7056A, também não é esse que a gente vai usar, porém, vamos dar uma olhada aqui, ó, o esquema de montagem dele, olha só, é muito parecido com o TDA, esse aqui, TDA 7056B. Esse aqui é de 5 watts, é um BTL também, e também tem um controle de volume, ok? Então é esse carinha que nós vamos montar ele. Então esse aqui e esse aqui a gente tira fora. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó, voltagem 4.5 a 18 volts, né? Olha aqui, ó, aqui já tem uma informação interessante a gente analisar. O output power, né, potência de saída dele, em 12 volts. Ó, em 12 volts, usando uma resistência de carga aqui, né, o alto-falante em 16 ohms, ele vai dar entre 3 a 3.5 watts de potência. Se tivermos usando 12 volts em 8 ohms, ele vai dar de 5 a 5.5. Total harmonic distorção, né? Distorção. Uma potência de 0.5 watts, ou seja, meio watt de potência, ele vai dar 0.3 a 1%. Olha, em meio watt, 0.3 já é uma distorção bem exagerada, hein? Meio watt não é nem 1 watt de potência, né? Mas na prática a gente nem percebe isso aqui, galera, tá? Na prática a gente nem percebe. Provavelmente essa potência máxima aqui de 5, entre 5 a 5.5, ele já vai estar com 10% de distorção. 10% de distorção, aí é bastante. Agora isso aqui, a gente nem percebe direito. Se tiver com uma caixa bem calibrada, olha que legal. Ele
fala o que é cada pino. E a gente já vê aqui que o pino 1 e o pino 9 não tem nada conectado, né? Ó, NC. Not connected. Não tem conexão. Então a gente pode trabalhar com uma fonte aí de 1.25. Mas para ter uma folga, bota uma fontezinha aí de 1.2 aí. 1.2 não, de 2 ampere, entendeu? Aí você vai dar uma folga para ele. Ele vai trabalhar a amperagem da fonte vai estar sobrando. Então ele vai funcionar um pouquinho melhor. Deixa eu ver o que mais que nós podemos tirar daqui de informação. Ó, voltagem de 12 volts, o teste, 12 volts, frequência de 1 kHz e um alto-falante de 16 ohms. Aquilo lá que a gente já tinha falado, ó. 10% em 16 ohms, ele vai estar entre 3 e 3.5. 10% em 8 ohms, né? Distorção isso aqui, tá? Ele vai ter uma distorção de 10%. Distorção de 10% tá embaçada, hein? Aí fica feio o som, fica tudo zoado. Então, colocar ele no máximo, distorce pra caramba. Mas, por exemplo, você tá ligando ele em 8 ohms e bota ele para tocar em 3 watts de potência, você nem vai perceber esse negócio de distorção, tá? Ó, aqui tá falando de novo que a gente viu lá em cima, né? Em meio watt ele vai dar 0.3. É uma distorção bem considerável. Deixa eu ver o que mais. Acho que só. Bom, vamos ver se a gente acha o esquema de montagem. São gráficos. Entrar muito nesse. Opa, aqui ó. Esse aqui é bom. Olha como é simples a montagem dele, né? Interessante. Olha só. Então tá aqui 12 volts de entrada. Capacitorzinho aqui de filtragem, né? Usado para dar mais estabilidade para ele. Então, lembra qual é a principal coisa que a gente precisa analisar no datasheet? Conexão do positivo e a conexão do negativo. Alimentação positiva, alimentação negativa. Então, alimentação positiva a gente já está de cara aqui já, né? Pino 2. Pino 2, 12 volts aqui, ó. Positivo no pino 2. Capacitorzinho aqui com sinalzinho de mais, então capacitorzinho eletrolítico aqui de 220 microfarad e capacitorzinho aqui de 100 nanofarad, tá? Para fazer filtragem. Ó, pino 7 e pino 4 no ground negativo, né? Ou GND também. Então, pino 4 e pino 7. Perceba o seguinte, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha só, essa aqui é a cara do bichão, né? Perceba que aqui a gente tem aqui ó, uma marcaçãozinha aqui ó, do número 1, tá? Então, aonde tem esse, ó, aqui inclusive tá vendo, ó, pino 1 indexado aqui, ó. Aonde tem essa marquinha, quer dizer que o primeiro pino, obviamente, é o pino 1, né? Esse é o primeiro pino. E aqui, ó, o último é o pino 9, certo? Então, percebe que é diferente o layout aqui de ligação, né? Ele não condiz com os pinos exatamente em ordem, né? Então, ó, pino 2 é o positivo, pino 4 e pino 7 negativo. Como que seria? Seria aqui, ó, você olhando de frente para ele, pino 1 não liga nada, certo? Pino 2 positivo. Aí tem pino 3, pino 4 negativo, pino 5, pino 6, pino 7 negativo também, tá? Então é assim que você vai ter que ir fazendo lá. Beleza? Então esses dois aqui são os mais importantes, entrada positiva e negativa. Os outros a gente vai testando e vai ajeitando e vai dando um jeito de fazer funcionar. Agora esses aqui, se você ligar invertido,
com certeza você vai queimar ele, tá? Então preste bem atenção nesses dois. Como ele é um BTL, né? É como se ele tivesse aqui, ó, esse triângulo aqui, ele é o símbolo usado para amplificador. Então é como se ele tivesse dois amplificadores, tá? Então ele tá em uma ligação em bridge já interno dele. Então que ele não precisa de capacitor de saída. Porém, o negativo, perceba que o negativo, ó, bem aqui, ó, o negativo do alto-falante não vai ligado no negativo da fonte. Muito importante, hein? Muito importante isso aqui, tá? Então, pino 6 positivo do alto-falante e o pino 8 negativo do alto-falante, tá? Então, negativo do alto-falante não vai junto com o negativo da fonte. Não esquece disso. Então, esses dois aqui é saída, entrada, input aqui, ó, entrada no pino 3. Então, antes de entrar, né, no pino 3, ele vai chegar em um dos terminais de um capacitor que vai fazer uma divisão com resistor aqui, ó, de 5K. 5K eu acho que não é um valor comercial. Na hora da montagem lá a gente vai dar uma analisada, mas se eu não me engano 5K eu acho que não é comercial. Então vai um resistor de 5K e aqui um capacitor de 0,47 microfarads. Pode ser um eletrolítico? Pode. Aqui ele está colocando um capacitor sem polaridade, então pode ser um capacitor eletrolítico bipolar ou pode ser um capacitor de poliéster. Tá? Mas aqui, como é a voltagem pequena, dá para pôr um eletrolítico normal aqui. Bota ele com o positivo virado aqui, ó, para essa junção aqui. Que aqui são três junções, né? A entrada que chega aqui nesse nó, né? Essa bolinha preta aqui, ó. A entrada que chega aqui, o resistor que conecta aqui e o capacitor que conecta aqui, ó. Tá vendo? São três conexões aqui. Bota um eletrolítico aqui que vai funcionar de boa. E agora o volume de controle. Volume de controle. Ali aqui falei. DC volume control. Isso aqui é um símbolo de uma fonte variável. Será que é só? Aqui tem uma. Aqui, ó. Olha só. Ó, pra gente trabalhar com um ganho entre 34 dB, a gente precisaria colocar simplesmente um potenciômetro, né? Tem junto com o potenciômetro, olha só, tem um capacitorzinho aqui de 1 microfarad e só que tem um potenciômetro aqui de 1 mega, né? Eu acho que os meus potenciômetros são tudo de 100K ou abaixo disso. E esse outro aqui, olha, ele usa um potenciômetro de 22K e o ganho dele vai até 40 dB. Isso é bom, né? Isso aqui, ó, esse 34 dB e esse aqui 40 dB, isso aqui influencia. Às vezes você monta, por exemplo, um amplificador e quando você conecta, por exemplo, o celular, às vezes ele não consegue atingir a máxima potência do amplificador, porque a potência que o celular libera não é tão forte assim. Então, se você tem um amplificador com ganho de 34 dB, você não vai conseguir talvez chegar na máxima potência. E aí, se você tem um de 40 dB, né, que ele dá um ganho de 40 dB, ele dá um ganho maior, certo? Então você vai conseguir chegar, talvez você não chegue na máxima, mas você vai chegar mais longe do que você conseguiu chegar em 34. Então, podemos partir para essa montagem aqui. Embora essa aqui seja mais simples, né, porque é o capacitor e o potenciômetro, mas eu não vou ter esse potenciômetro de 1 mega aqui. Então a gente vai pegar aqui, ó, do positivo, né? A gente vai pegar aqui do positivo, vai passar por um resistor de 100K. E aqui, passando pelo resistor de 100K, a gente vai fazer um divisor de tensão, ó. Esse lado do potenciômetro liga aqui no
no que está passando aqui do positivo, né? Passando pelo resistor. O outro vai no negativo. E a perna do meio do potenciômetro vai no pino 5, ó, né? É só um divisor de tensão. E aí também continua o nosso capacitorzinho aqui, ó, entre os terminais das extremidades do potenciômetro. Bem simples, né? Como é que tem para baixo aqui? Tem essas coiseiras aqui. Vamos ligar daí, gente. Se não funcionar, né? Volta para dar uma lida aqui nesse. Ó, tá vendo que tem esse número 1 entre parênteses aqui? E aqui, ó, tem esse número 1 entre parênteses. Aqui é uma instrução. Vamos lá no tio Google lá. Perguntar para ele. Ué, parece que não foi isso. Ctrl C. Ctrl V. Esse capacitor pode ser omitido se o capacitor eletrolítico 220 micro estiver conectado próximo ao pin 2. Ah, tá. Ah, por isso que saiu esse monte de coisa. Ó, copiou um monte de coisa junto aqui. Então esse carinha aqui de 100 nano, você pode optar em não colocar ele, desde que esse capacitor de 220 esteja bem próximo do terminal do pino 2, tá? Então o mais próximo possível você botar esse capacitor aqui de 220. Porém, já fica um alerta: se você colocar e o som ficar meio fazendo barulho, uma coisa o som não ficou muito legal, bota ele, tá? Que às vezes ele tá faltando tá vindo alguma frequência e dando interferência, que só com o capacitorzinho aqui para dar uma boa estabilidade, tá? Você pode fazer isso, monta só com esse aqui e vê o que acontece. Você vê que deu ruim, ou já monta logo com esse aqui também. É um capacitorzinho aqui de código, esse aqui é o capacitorzinho de código 104, se eu não me engano. De boa. Bom, então bora para montagem agora. Bom, vamos ligar aqui. Bom, deixa eu diminuir aqui primeiro, né? 5 volts. Está ligado? Deixa eu dar um play aqui numa música. Vamos ver se ele... E não... A música está funcionando e não funcionou. Não funcionou. Filha da mãe. Ah, podia funcionar de primeira já, né? Galera, eu não vou fazer, tipo, faz a montagem, liga, vê onde que tá dando os defeitos, aí depois arruma, aí... Eu gosto de mostrar o que acontece na realidade. E tem hora que não funciona. Bom, lá no datasheet a gente viu que é 12 volts, né? Vamos aumentar aqui para 12 volts. Opa. Ó. 12 volts agora está funcionando. Bom, vamos ver aqui o volume. Oh, bichinho nervoso. Tá, as duas caixas funcionando. Essa e essa aqui. Ó, o somzinho dele é da hora. Ó, lá a gente viu que ele é para funcionar em 16 ohms ou em 8, né? Então quando eu ligo essas caixas aqui, elas estão com os alto-falantes de 16 ohms. Então as duas ligadas em paralelo, cai a impedância do alto-falante para 8, tá? Então as duas ligadas é um som mono e tá tocando em 8 ohms. I never had the blues, baby, before I met you.
Tá. Bom, tá muito alto, né? Tá distorcendo. Então, vou diminuir até o som, até perceber que o som ficou limpo. Perceba a amperagem. Nervoso. Deixar ele esfriar um pouco. Vou achar umas músicas aí com uns toques de violão pra gente ver como é que ele se sai. Aguenta aí que nós já volta. Então olha só. Vocês conhecem esse cara aqui? Ele é tipo um palhaço triste, canta umas músicas bem, tipo, de uma forma bem melancólica. É até que interessante. Vamos ver. Só que ele tá cantando aqui uma música famosa, mas talvez por ser cover, não sei se vai dar copyright. Então eu vou tentar. Se não der, eu corto do vídeo e aí a gente vê o que faz depois. Então, olha, vamos ver o som. Vamos ouvir, né? Vamos ver o som. Que jeito é que nós vamos ver o som? Ficando louco. Vamos lá. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Olha aqui. Ficou da hora, hein? Because a vision softly creeps. Eu não vou deixar muito tempo, porque senão tem aquele problema do copyright, né? Deixar só esse pedacinho para ver se ele passa. Às vezes a gente fica testando com músicas assim que não... Porque dependendo da música que você tocar, ele bloqueia o vídeo depois. Esse aqui, Guns N' Roses, November Rain. But he's 5 cans down the 6, he's not listening anymore. Yet she feels his heart is kinder than he wants to legal, hein? So she exercises. Sonzinho limpo, bem. Does the dishes in the sink. Well, take your time till you decide. It's a matter of love, not a matter of pride. When people get close, they sometimes collide. Nossa, galera, se deixar eu viajo nessas músicas e fico... Passo a noite inteira curtindo... Principalmente essas de rock and roll aqui, cara. Esse aqui, ó, Metallica. Muito louco. Galera, então... Amplificadorzinho é show de bola. Bom, esquenta, né? Esquenta bem, então tem que ter um dissipador de calor. Não, aqui é só teste rapidinho, né? Só pra gente tirar um baratinho aqui. Mas tem que ter dissipador de calor, tá? Vamos dar uma analisada agora na montagem do monstrinho. Deixa eu até desligar aqui para não ficar esquentando à toa. E vamos dar uma analisada na montagem. Vamos fazer também um esquema de ligação aí para facilitar aí para quem não consegue
seguir os esquemas de ligação do próprio datasheet, tá? Então vamos dar aquela analisada básica. Pessoal, então vamos lá. Então olha só, o que é o mais importante, né? A gente analisar. Vermelho, que é alimentação positiva, que a gente já viu que é no pino 2. Então a gente olhando ele de frente aqui, a gente vai contar 1, 2, e também alimentação negativa, que é o 7 e o 4, tá? Eu vou tirar aqui um dos alto-falantes aqui para ficar mais fácil a gente analisar ele. Ó, então esse aqui é o 2, né? Então começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a alimentação negativa está aqui no 4. 5, 6, 7. Certo? Então, beleza. Esse é o principal que a gente precisa garantir, tá? Isso aqui a gente inverteu ou queimou, tá? O pino 9 e o pino 1, ou seja, o primeiro pino aqui, ó, pino 1 e o pino 9, que é o último, eles não tem ligação com nada, tá? Eles estão ali, porque o encapsulamento que foi usado ele é de 9 pinos, então ele tem os 9 pinos, mas ele não usa todos os pinos, ok? Então, aqui no pino, junto com o pino 1 de entrada, a gente tem aqui, ó, capacitores de filtragem. Tem 2, tá? Então tem aqui, ó, um eletrolítico de 220 e o cerâmico de 100 nano, certo? Então aqui, ó, o lado positivo do capacitor eletrolítico tá aqui, ó, ligado junto com o positivo de entrada. Lembrando que esses capacitores de filtragem o mais próximo possível, tá? Aqui, como é uma montagem para teste, beleza, ele ficou aqui, mas se possível, eles poderiam ficar aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá? Então, capacitor eletrolítico, o capacitor eletrolítico e o capacitorzinho de cerâmica aqui de filtragem, o mais próximo possível. Capacitorzinho de entrada de 0,47 microfarads. Aqui ele pede um resistor de 5K. Não tem valor comercial, tá? Resistor de 5K. Então você pode, ou você faz associação para você conseguir obter esses 5K, ou então você pega um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Esse daqui que eu estou usando, ele é o 4.7K ou 4K7, também pode ser lido dessa forma. A faixinha dele, a primeira faixa é a amarela, violeta, vermelho, e a última faixa é o dourado, tá? Amarelo, violeta, vermelho. E aí a gente pode também usar o 5.1K, que aí é um valor comercial, né, que a gente consegue encontrar para comprar, que seria o verde, marrom, vermelho, tá? Então, eu no caso, como eu tinha aqui mais fácil o de 4K7, mas você pode colocar o de 5K1, ok? Ou 4,7K ou 5,1K, é a mesma coisa, tá? Então a entrada do áudio tá aqui, ó, é esse pininho aqui. Então a entrada de som ela é conectada onde junta o resistor com o capacitor de entrada. Então esse é o capacitor de desacoplamento de entrada e esse aqui é um resistor, tá? Então olha, é onde eles juntam aqui, ó, na junção. O outro lado do resistor vai ligado no negativo, através desse jumper aqui, certo? O controle de volume é no pino 5. O controle de volume ele funciona conforme você controla a voltagem, tá? Então nada mais é do que você fazer um divisor de tensão, ok?
E dependendo da forma que você fizer o divisor de tensão, é o ganho que ele vai gerar. Dessa forma aqui, é para ter o ganho maior possível, né? Então a gente pode usar só o potenciômetro, que ele vai ter um ganho de 34 dB, e nesse caso aqui ele tem um ganho de 40 dB. Melhor, né? Vai ter um ganho maior. E como que ele está feito aqui? Esse potenciômetro aqui, ele é duplo. Então por isso que ele tem esses fios aqui, ó, que não tem 3 fios aqui que não tá ligado em nada, porque é o segundo capacitor, é o segundo trimpote, tá? A gente só tá usando um trimpote. Então, um lado do potenciômetro vai no negativo, o outro lado do potenciômetro está conectado no pino 5 através esse cabinho azul aqui, ó, que é o pino central do potenciômetro, está conectado no pino 5 através do cabinho amarelo. E o outro pino, né, da outra lateral do potenciômetro, está conectado aqui no resistor de 10K. Não, 100K. Então está no resistor de 100K. Esse capacitorzinho aqui para tirar ruído, ele está entre as extremidades do capacitor. Tá? Então ele está aqui junto com a perninha laranja. E tá aqui conectado no negativo aqui, porque a outro terminal o pino cinza aqui, ó, o cabinho cinza que está conectado aqui no terra aqui, é a outra extremidade do capacitor, tá? Do potenciômetro. Então olha só, esse capacitor aqui, eu poderia até, se fosse o caso, colocar ele aqui, ó. Então ele tá entre o laranja e o cinza, entendeu? Então ele tá nas extremidades. E o pino central está conectado aqui no pino 5 do integrado através desse jumperzinho amarelo aqui, ó. E só, acabou. É muito pouco componente esse carinha aqui, é muito pouco componente. Mas tem um detalhe. Quer ver? Eu vou ligar de novo para a gente dar pra gente poder fazer uma ressalva aqui. Aguenta aí que eu vou colocar de volta aqui a fonte, as coisas aqui pra gente poder mostrar para vocês. Aguenta aí. Olha só, ele tá conectado aqui, certo? Tá funcionando. Esses dois capacitorzinhos aqui, eles são para filtragem, né? Normalmente, se você tem uma fonte muito boa, você não precisa nem usar esses capacitorzinhos aqui, porque aí às vezes a fonte já não tá nem gerando muito ruído nem nada. Então, só que nesse caso aqui, eles são muito importantes. Olha só se eu desligar. Olha só. Percebeu? Se eu deixo ele baixinho, olha só. Às vezes você vai montar ele, se você montar sem, ou se ele tiver dando mau contato, alguma coisa, esses dois capacitorzinhos, aí você vai colocar ele para tocar baixinho assim, você vai falar assim, ah, beleza, tá funcionando. Aí a hora que você aumentar o volume, ó, olha isso. Agora, ó, eu vou ligar de volta aqui, ó. Ó, não vou mexer no volume, ó. O volume tá aqui, ó. Não vou mexer nele. Vou ligar de volta aqui, ó. Olha só. Tá? Então eles são muito importantes. Talvez o seu. Deixa eu baixar aqui. E ó, agora você pode aumentar, ó. Aqui ele começa a distorcer porque ele é de 5 watts apenas, né? Então se começou a exigir demais dele, ele vai distorcer mesmo, tá? Mas às vezes você pode estar ouvindo ele fazer algum barulho, algum ronco, zumbido, alguma coisa. Pode ser que às vezes a peça que você está usando aqui não esteja funcionando muito bem, ou esteja com mau contato, ou simplesmente porque você não colocou, tá? Deixa eu tirar aqui o capacitor cerâmico daqui, ó. Ó.
não sei se vocês vão conseguir perceber, mas você tirar o capacitor aqui, ele já vai fazer diferença. E o capacitor, ele é o 104, tá? Código 104. É o capacitorzinho de 100 nano. 100 nano, o código dele é 104. Posso usar o 103? Posso usar 102? Posso... Olha, sinceramente, eu não testei, tá? Então, assim, com o 104 funcionou. Posso tentar usar um outro? Pode, tá? Se ele não funcionar legal, você sabe que com o 104 ele está funcionando, tá? E lá no datasheet está dizendo que esse capacitorzinho aqui, talvez você nem precise utilizar ele, né? E na verdade está fazendo falta. Então aí agora você consegue... consegue que ele funcione tranquilamente. Vamos lá. Esse potenciômetro aqui, eu nem lembro qual é a resistência dele. Eu nem sei de quanto ele é, tá? O que acontece? Olha só. Talvez se você usar pode usar o potenciômetro que você tiver aí, tá? Esquenta a cabeça. Às vezes o que pode acontecer é isso aqui, ó. Olha só. Ó. Aqui o volume praticamente está zerado e eu ainda tenho espaço, olha, eu ainda tenho o curso do potenciômetro que fica praticamente morto, né? Então, eu tenho um potenciômetro de 100K e lá no datasheet está pedindo um potenciômetro de 22K. Posso usar o de 100K? Pode. O que pode acontecer é isso aqui, ó. Tá vendo? Você ficar com espaço que talvez não sirva para muita coisa, tá? Se você usar o de 22K, com certeza aqui você já começaria a aumentar o volume e aí você teria, né, toda a faixa, ó, o volume começa a aumentar, ó. Aqui eu começo a escutar o volume. Então a diferença de você usar um potenciômetro de valor diferente do que está pedindo lá é isso, tá? Você vai ter algumas partes do potenciômetro que eles não vão servir de nada, mas ó, vai funcionar de buenas, de buenas. Você vê, é muito pouco componente, né? É muito simples, né? A montagem, não tem muito o que dizer, né? Ele é mono. E se eu quiser ligar, e se eu tiver com uma... Ele é mono. E se eu quiser usar ele como uma entrada... eu quiser injetar um sinal estéreo e transformar esse sinal para mono para ele. Espera aí que nós vamos fazer isso também. Aguenta aí. Então, olha só. Eu tô chegando com o meu sinal aqui, ó, estéreo. Tá vendo, ó? Tem os dois canais aqui, né? Direito e esquerdo. E aqui, o que que eu fiz? Eu multipliquei essa ligação aqui, ó. Eu tenho mais um capacitorzinho de 0,47 e tenho um outro resistor aqui de 4K7, tá? Então eu faço uma entrada aqui e aí a saída desse carinha aqui vai pro pino 5 e junta depois desses dois capacitores, junta aqui, tá? Então elas chegam, uma entrada chega nesse capacitor, deixa eu pegar aqui que é mais fácil de mostrar. Uma entrada chega nesse capacitor, a outra chega nesse outro aqui. Aí vai passar pelo capacitor, né? As duas vão passar por dentro de cada uma do seu capacitor e aí vão se juntar aqui e vai seguir pro pino 5, tá? Evita de ligar direto. Então a mesma coisa que eu fiz, eu coloquei outro resistorzinho aqui, eu coloquei pro lado de cá também, tá? Então evita. E aí você vai fazer o que? Você vai transformar o que era que era mono, chega estéreo, e aí você manda os dois canal pro amplificador que é mono. Funciona? Mesma coisa. Ele tem um ganho um pouco maior, né? Porque daí você tem dois canal jogando energia nele, certo? Mas ele vai funcionar a mesma coisa. Ó.
chegando estéreo, tá juntando, passando pelo capacitor, juntando um no outro e indo pro integrado. Olha lá. Tá? E aqui a voltagem 12 volts. Eu liguei aqui aquele alto-falantezinho que tava na TV Sony, só pra gente ter uma ideia, tá? Ele tá fora da caixa, né? Então olha só, vou ligar aqui. Uma boa parcela do som, da qualidade de som que a gente tá ouvindo, é por conta da caixa de som, tá? Olha só. Presta atenção, eu vou ligar aquela caixinha ali, ó. Vou ligar só ela, não vou ligar as duas. Esse aqui tá em 8 ohms e a caixinha ali vai estar em 16, tá? Então, quer dizer, ela vai tocar menos do que o alto-falante aqui. Quer dizer, teoricamente era para tocar menos, porque em 8 ohms ele vai dar mais potência do que em 16, certo? Mas olha só, não vou desligar, não vou alterar volume, não vou fazer nada, ó. Vou simplesmente, presta atenção, tirar esse, deixa aqui de lado e vamos colocar esse outro aqui. Baby, shall we go? Oh, 'cause you're flipping, speaks Latin, my satin doll. Olha a diferença. Sem mexer em volume, sem nada, tá? Então, às vezes você vai ver pelo vídeo aqui e fala, nossa, tocou bem pra caramba. Daí você vai ligar o seu lá e vai ligar numa caixinha meio zoada aí e ele não vai tocar a mesma coisa, tá? A caixa de som ajuda muito. Outra coisa, como o volume aqui ele é feito como um divisor de tensão, conforme eu diminuo a voltagem aqui, ó, eu diminuo o volume também, mesmo sem eu mexer aqui, ó. Olha só, eu não mexi no volume. E olha aqui, eu tô com 7 volts. Aí você vai falar assim, ah, mas que com 7 volts ele não funciona. Mas olha o que acontece se eu mexer aqui, ó. Pro outro lado. Não, pra cá. Pera aí. Agora deu zebra. Deu zebra, deu zebra, deu zebra. O que eu fiz aqui? Não sei. Deu ruim o bagulho, galera. Não sei nem o que eu fiz aqui de errado. Pera aí, vamos ver o que aconteceu aqui.
Era uma parte da música que tava mudo e eu tentando. Então vamos lá, vamos voltar do que nós tava fazendo. Ó, eu vou diminuir o volume aqui, ó. O volume não, a voltagem, ó. Para 7, né? Aí você fala assim, ah, mas aí ele não funciona, porque ele não funciona com 7 volts, né? Uma coisa assim, né? Aí, olha só. Aí eu vou vir aqui, ó, vou diminuir, ó. Ó. Lógico que como ele já tá com a voltagem menor aqui, ele já começa a distorcer antes do que ele deveria, certo? Mas então, tem esse problema. Aí, ó, por exemplo, ó, se eu aumentar aqui, ó. Aí eu já tenho que diminuir aqui, ó. Ó, tá em 10 volts, ó. Olha lá. Se eu quiser ligar ele lá no datasheet, tá dizendo que ele é até 18, né? Vamos ver se a gente colocar ele em 15. Tá vendo? Ó, já aumentou de novo, sozinho. Qual o problema disso? Vocês lembram no vídeo que a gente fez o teste, a gente tava falando sobre fonte? Oh, meu Deus do céu. Que música do caramba. Galera, não tem estúdio, galera. Então essa porcaria dessas músicas de funk dos infernos aí é moto, essas porcaria de música aí, não tem jeito. É o que dá pra fazer. Então vamos lá, voltar na linha de raciocínio aqui. Vocês lembram quando a gente viu sobre a queda de tensão na fonte? Lembra que a gente fez teste e tudo lá? Então assim, se você... Deixa eu ligar aqui já. Se você tiver uma fonte que ela não está bem regulada, bem estabilizada e que a amperagem dela não seja suficiente para ela manter a voltagem, então a hora que der a queda de tensão, automaticamente ela vai cair a potência do amplificador. Caindo a potência do amplificador, ele começa a consumir menos energia. Consumindo menos energia, o que ele vai acontecer? Aí a tensão vai voltar, vai subir de novo. Então aí ele vai aumentar o volume. Então ele vai ficar assim, o volume aqui, ele cai a voltagem da fonte, o volume cai a voltagem da fonte, o volume cai. O volume caindo consome menos, a voltagem da fonte sobe de novo e o volume sobe. Aí ele subiu o volume de novo, aí a potência derruba e ela vai ficar fazendo assim. Então você vai ter uma sensação muito ruim, tá? Então, o problema desse controle de volume é isso aí, tá? Poderia, por exemplo, colocar, vamos supor, você vai tocar ele em 15 volts, né? Beleza. Colocar, por exemplo, um 7812. Aí você mantinha o volume com o integrado. Ou então usar uma fonte, por exemplo, ele é de putz, já esqueci. Vamos lá ver de novo. Tô com o datasheet aberto aqui, ó. Vamos lá ver de novo. Vamos lá. Ele é de quanto que ele pede? Ué, onde é que eu vi? Onde é que tava? Amperagem. Watts. Aqui, ó. Se tiver uma fontezinha aí de 2 amperes aí também, já era também, tá? 2 amperes aí ele vai se segurar de boa, então ele não vai acontecer isso, tá? Então se você perceber que ele tem esse comportamento, pode ser que a sua fonte não esteja conseguindo manter ele funcionando, tá? Queda de tensão, derruba a voltagem automaticamente, né? Ó. Cadê? Deixa eu ver aqui.
Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Porque daí a hora que cai a voltagem, perceba o consumo aqui da amperagem, ó. Caiu a voltagem, ó, o consumo da amperagem diminui. Aí ele vai subir de novo, ó. Aí a amperagem começa a consumir. Tudo bem, aqui tá baixinho, então não vai fazer, mas se ele tiver tipo consumindo 1 ampere, entendeu? Então ele vai fazer isso aqui, aí caiu o consumo de amperagem, automaticamente a fonte sobe de novo e ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Se ele fizer isso, você já sabe que a sua fonte não está conseguindo segurar ele funcionando direito. Se a fonte tiver amperagem suficiente para manter ele funcionando, aí tranquilo, né? Aí, ó, você aumenta e diminui aqui, ó. De buenas, tá? Então, fica ligado nessa paradinha aí. Aí, não esquece. Às vezes você tá vendo aqui esse som, um som gostoso, limpo, bonito, né? Com grave, essas coisas. E aí você vai lá e fala assim, ah, vou ligar meu alto-falantinho aqui. E ele não vai tocar do mesmo jeito, tá? Galera, então esse foi o TDA 7056B, retirado daquela sucata que a gente viu no vídeo anterior. Muito legal o sonzinho dele. Galera, valeu, falou e até mais.